Boa noite, senhoras e senhores. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, e a Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná e o Instituto Paranaense de Direito Processual sentem-se honrados com a presença de todos nesta conferência do curso de atualização O Novo Código de Processo Civil. O curso de atualização O Novo Código de Processo Civil tem por objetivo a discussão a respeito dos principais temas do novo Estatuto Processual Civil e aperfeiçoamento jurídico para os operadores do direito de Curitiba. Anuncio, neste momento, a composição da mesa diretiva. Presidente da OAB Paraná, Dr. José Augusto Araújo de Noronha. Coordenadora da Escola Superior de Advocacia da OAB Paraná, doutora Graciela Marins. O conferencista desta noite, doutor Cândido Rangel Dinamarco. Desembargador Eugênio Aquile Grandinetti, Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A Procuradora do Estado do Paraná, doutora Cristina Leitão. Doutor Rui Alves Henriques Filho, membro do IPDP e juiz substituto de 2º grau. Ex-conselheira estadual e ex-coordenadora da ESA, doutora Rogéria Dotti. Professor Eduardo Talamini. Neste momento, eu passo a palavra para o nosso presidente da OAB Paraná, doutor José Augusto Araújo de Noronha. Boa noite a todos, advogadas, advogados, magistrados, membros do Ministério Público, estudantes, autoridades já nominadas, doutora Graciela Marins, professor Cândido Rangel Dinamarco, desembargador Eugênio Grandinetti, doutora Rogéria Dotti, ilustríssimo Eduardo Talamini, doutora Cristina Leitão, magistrado Rui Alves Henrique Filho. É um privilégio para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, receber nessa noite o professor Cândido Rangel Dinamarco. Professor Cândido, muitos daqueles que aqui estão aguardando desde o começo de abril para ouvi-lo nessa última semana do nosso curso de atualização do novo Código de Processo Civil. Esse curso que a Escola Superior da Advocacia fez, juntamente com o IPDP, Instituto Paranaense de Direito Processual, sob o apoio da AMAPAR, da FUNPAR, do Instituto, de outros institutos, mas principalmente com a coordenação da nossa Escola Superior da Advocacia, se mostrou um grande sucesso. Tivemos mais de 450 inscritos, as inscrições rapidamente se esgotaram, o que mostra que esse formato foi um grande acerto e foi um privilégio para a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, estar aqui sediando este evento. Para mim, ainda é um privilégio maior, professor, que nesse momento em que presido a Ordem dos Advogados do Brasil, está recebendo Vossa Senhoria, porque um dos primeiros livros que eu ganhei e que comecei a estudar direito processual foi um livro seu e que tenho até hoje, guardo com muito carinho e espero em breve receber a sua dedicatória. Muitos que aqui estão estudaram muito direito processual pelos seus livros, muitos passaram noites defendendo as suas teses, procurando as saídas para os seus processos, tendo como companhia o livro do professor Cândido Rangel Dinamarco. Nós, da OAB do Paraná, que nesta semana passada já recebemos Humberto Teodoro Júnior, já tivemos aqui Fred Didier, já tivemos o professor Talamini proferindo magnífica palestra e tantos outros ícones do direito processual civil. Hoje temos o privilégio de receber o senhor nessa noite fria, mas que para nós é muito quente, aqui na nossa querida Curitiba, e temos a certeza que hoje é um dia de muita festa
para nós da OAB do Paraná. Eu passo a palavra agora à nossa querida professora e coordenadora da Escola Superior da Advocacia da OAB do Paraná, e me permita, professor Cândido, dizer que a nossa ESA, com todo o respeito à nossa congênere de São Paulo, é a melhor escola superior da advocacia do Brasil. Hoje temos um alcance nacional. O nosso Código de Processo Civil hoje é fornecido gratuitamente e tem downloads de advogados do Acre ao Rio Grande do Sul, da Alagoas até o Mato Grosso. Mais de 60 mil downloads nos outros códigos que tivemos, passamos de 200 mil downloads, e isso mostra a importância desse trabalho que a ESA faz e pratica para toda a advocacia brasileira. Então agradeço em nome da Advocacia do Paraná o trabalho desenvolvido pela doutora Rogéria Dotti, que hoje é seguido pela nossa querida Graciela Marins. Peço então a nossa querida Graciela Marins que faça a saudação oficial ao nosso palestrante da noite. Muito boa noite a todos. Agradeço as gentis palavras do presidente Noronha, sempre apoiando a Escola Superior da Advocacia em todos os seus pleitos. E a tarefa de saudar o professor Cândido Rangel Dinamarco não é uma tarefa fácil. Eu pensei em ler currículo de novo, e não, é muito pouco para o professor Cândido Rangel Dinamarco. Eu considero o professor Cândido Rangel Dinamarco como o mestre dos mestres. E ele dispensa qualquer apresentação. Quem já não leu ou não ouviu sobre a obra A Instrumentalidade no Processo? Quem já não conheceu as instituições de direito processual civil? E mais uma que eu acabei de adquirir agora, a Teoria Geral do Novo Processo Civil. São inúmeras obras e todas excelentes. Eu sempre, na minha vida de advogada, e lá se vão 20 anos, os grandes problemas, quando nenhum doutrinador traz a solução nos manuais, nos cursos, eu vou para a obra do professor Cândido Rangel Dinamarco. E lá eu encontro uma saída. Às vezes não tão explícita, mas que me dá um norte para onde ir. Então, realmente, estar aqui, ter o privilégio de ter o professor Cândido Rangel Dinamarco nessa noite, na OAB Paraná, nessa parceria da Escola Superior de Advocacia com o Instituto Paranaense de Direito Processual Civil, é uma grande honra. Eu considero um momento glorioso da OAB Paraná. E quem está chegando ali é a professora Tereza, que vai nos honrar também com a sua presença, e vai ser uma noite gloriosa. Eu diria que o curso de atualização do novo CPC está se encerrando maravilhosamente bem. Seja muito bem-vindo, professor Cândido, à OAB Paraná, e é uma honra para nós tê-lo aqui. Muito obrigada. Para falar sobre o tema sentença, convido então o professor Cândido Rangel Dinamarco, advogado, professor, especialista em Direito Processual Civil na Universidade Estatal de Milão, Itália, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, integrou a Comissão de Revisão dos Códigos do Ministério da Justiça. Com a palavra, professor, por gentileza. Vou agradecer, antes de passar a palavra ao professor Cândido, a presença da nossa querida Tereza Arruda Winwambier, que também abrilhanta a nossa noite. E eu peço permissão ao senhor, professor Cândido Rangel Dinamarco, para me ausentar, terei que representar a OAB ainda nos 99 anos do Instituto dos Advogados do Paraná. E peço aqui que a nossa querida Graciela Marins assuma a coordenação dos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Eu estou realmente muito feliz com o convite que eu recebi de várias entidades, a OAB, Escola
Superior de Advocacia, Instituto Paranaense de Direito Processual, para conviver com vocês um pouco aqui, entre novos e velhos amigos. Entre os novos daqui, entre os velhos está o Talamini e está a Tereza Banca. Eu tenho muito prazer em estar aqui, me sinto honrado com o convite e com a atenção de vocês. Uma noite de frio, tá todo mundo aí saindo do conforto de casa para ouvir o que eu tenho a dizer aqui. O tema que eu escolhi não foi por acaso, eu escolhi o tema da sentença. E por que escolhi esse tema? Dos tempos para cá, eu tenho observado que as alterações pelas quais passou o conceito de sentença, em alguma medida, constitui reflexo das alterações pelas quais passou a própria estrutura do processo civil brasileiro. Então, me proponho a falar da sentença, a parte inicial da minha exposição, assim, tendo como pano de fundo os sistemas processuais que nós tínhamos. Eu sou um advogado, um processualista de 3 códigos. É uma espécie, um bicho meio raro atualmente, os que praticaram o código de 39, 73, agora é esse. Então, o que eu aprendi praticamente não vale mais quando eu conceito de sentença. No sistema do Código de Processo Civil de 1939, não havia qualquer indicação do que significasse sentença. Havia decisões interlocutórias ou finais terminativas, finais de mérito. Os recursos eram diferentes dos recursos de agora, cabia apelação contra a sentença, contra finais, agravo de petição, que não existe mais na ordem brasileira, está salvo na Justiça do Trabalho, contra as terminativas. E havia muita confusão sobre o próprio conceito de sentença. Em torno disso, discutia-se nos tribunais e na doutrina a distribuição das decisões judiciais entre esses 2 recursos, a apelação ou agravo de petição. Uma terminativa, por exemplo, de carência de ação, os tribunais consideravam que era sentença e comportava apelação. E a doutrina dizia, não, isso aí não é sentença, não comporta apelação, comporta agravo de petição. Havia uma balbúrdia e a única luz que apareceu aí nesse panorama foi um opúsculo do professor Liebman, que na realidade foram as apostilas dele na Faculdade de Direito de São Paulo, e recebeu o nome, esse opúsculo, de Decisão e Coisa Julgada, onde ele fez todo o exame desse retrato confuso das decisões judiciais no Código 39, para concluir que sentença era somente a decisão que apreciasse o mérito. Não havia sentença que não fosse de mérito. E a doutrina aceitou isso plenamente, mas os tribunais continuaram controvertendo sobre e os casos de carência de ação comportam apelação ou comportam agravo de petição. Esse é um problema prático e que perdurou enquanto perdurou o Código de 39. O Código de 73 resolveu pôr ordem nas coisas. O professor Buzaide, autor do outro projeto, processualista preparadíssimo, resolveu a coisa de um modo muito prático. Sentença é o ato com o qual o juiz põe fim ao processo, com ou sem julgamento do mérito. Artigo 162, parágrafo 1º do Código de 73, lá no começo da vigência. Então ficou bem entendido. Havia naquele tempo, segundo tradição multissecular do direito brasileiro e europeu, havia uma distinção muito nítida entre processo de conhecimento e processo de execução. O processo de conhecimento ia até a sentença de mérito passado julgado, e o processo de execução começaria se fosse requerida a execução, a efetivação do que foi decidido. Isso aí é importante nesse panorama, porque essa dualidade de processos, o processo de conhecimento terminando com a sentença e a própria sentença servindo de título para a execução, quando fosse o caso de exigir uma prestação. Esse era o sistema de então, e fazia muito sentido. Então, o artigo 162, parágrafo 1º, definia a sentença como ato que põe em fim o processo,
porque efetivamente punha fim ao processo. Punha fim ao processo de conhecimento, depois com a chegada da autoridade da coisa julgada, punha fim ao litígio, punha fim ao conflito, punha fim a tudo, mas tecnicamente pondo fim ao processo de conhecimento. Na vigência do Código anterior a ele, o Código 39, havia uma célebre discussão se o processo de conhecimento realmente terminava com a sentença ou não. Havia um infeliz artigo 196 daquele Código de 39, dizendo que o processo civil começa com a citação válida e termina com a execução da sentença. É mais ou menos esse secretismo que depois inventaram aqui na lei de cumprimento de sentença, como se fosse um processo só. Mas a doutrina criticava vigorosamente esse artigo 196, dizendo nem uma coisa nem outra. O processo civil não começa com a citação válida, porque começa com a propositura da ação. Já existe o processo quando a ação é proposta. E não termina com a execução, porque antes da execução vai terminar o processo de conhecimento. A execução já é outro processo. Essa crítica era dirigida assim, energicamente contra o artigo 196 do Código de 39, até que então chegou o Código 73, que não repetiu essas impropriedades, passou a dizer que a ação se considera proposta quando é ajuizada a petição inicial, e não falou do fim, mas nós entendemos que o fim do processo de conhecimento é com a sentença passada em julgado. Obviamente, o fim programado para o processo de conhecimento é a sentença de mérito. Haverá casos em que a sentença de mérito não será proferida e o processo termina do mesmo jeito. Uma carência de ação, uma falta de competência internacional, uma cláusula arbitral, são motivos para a extinção do processo sem o julgamento de mérito. Mas, de todo modo, o Código de 73 está corretíssimo. Sentença é o ato com o qual o juiz põe termo ao processo, com ou sem o julgamento de mérito. Haverá sentença de mérito e haverá sentenças terminativas. Mas estávamos nós muito felizes com isso aí, com a definição clara, tudo redondinho, quando veio essa malfadada lei do cumprimento de sentença, 1904, 1905, desestruturando completamente o processo brasileiro. Por que fazer dois processos de conhecimento e de execução? Faz um só, por que perder tempo? Ótimo, ele vai fazer. Como é que vai ser a coisa então? São duas fases. Onde é fase não demora, onde é processo demora. E o que é que tem na fase de cumprimento de sentença? Na segunda fase, tem penhora, tem intimação do legado, tem penhora, tem avaliação, tem asta pública. O que tinha na execução? Mas é a mesma coisa. Cometeram erros conceituais gravíssimos de considerar que o cumprimento de sentença não é execução, que é a cumprimentação da atividade cognitiva, mudaram de lugar no código, e o principal, criaram esse problema de unir dois processos num só, e a gente com para todas as dificuldades conceituais, e pensar em extinção do processo. Quando é que o código continuou falando de extinção do processo com carência de ação? Mas peraí, não seguiu nada, seguiu a fase. Então, ficou muito difícil o entendimento dessa entidade complexa, sincrética, que é um processo envolvendo fase de conhecimento e fase de execução, com a mesma demora do anterior, com uma desorganização conceitual muito grande. Mas o legislador, de 2005, eu nunca me lembro se 2004 ou 2005, lei do cumprimento de sentença, decidiu a necessidade de alterar o conceito de sentença. Como é que eu vou dizer que a sentença põe fim ao processo, se o processo vai continuar com a segunda fase, com a fase de cumprimento de sentença? Então, não. É uma sentença que decide com ou sem, com aplicação, uma sentença que implica, até esse verbo muito mal empregado, que implica uma das situações do artigo 267 e 269. Quer dizer, uma sentença que diz que faltam requisitos para o julgamento do mérito, o artigo 267, ou uma sentença que decide o mérito, o artigo 269. Então ficou essa decisão, essa conceituação de sentença difícil. Eu procurei, fiz um esforço danado para procurar conceituar a sentença. Não, eu comecei a dizer, a sentença é o ato com o qual o juiz define o conflito. O conflito vai ser julgado pelo mérito ou não vai. Se ele julgar pelo mérito, define o conflito a favor do fulano ou a favor do Beltrano. Uma tentativa que eu fiz
E nunca me satisfez muito, mas eu não consegui achar uma conceituação melhor. Depois mudou, veio o novo código, que eu acho que repôs as coisas no lugar. Eu gostei da conceituação que está no novo código. E a sentença, salvo o detalhe do artigo 203, parágrafo 1º, sentença é o ato que põe fim à fase cognitiva do processo. Tem mais palavras, nós vamos deixar, o núcleo está aí. Aí sim, partiu-se da ideia já consumada e inevitável da existência de um processo só sincrético, com duas fases, e a sentença é o ato que vai marcar a passagem de uma fase para outra fase. Põe fim à fase cognitiva. Tradicionalmente, o processo de conhecimento sempre foi um processo destinado ao julgamento. Tanto que os alemães o chamam de processo de sentença, porque é ali que se julga. No quadro brasileiro atual, a fase de conhecimento, a fase cognitiva, desempenha esse papel tradicionalmente reservado ao processo de conhecimento. Quer dizer, não temos mais dois processos, mas temos duas fases. E a sentença é o ato que põe fim a uma delas. Eu acho que a definição está muito bem, é muito adequada ao sistema, já que não podemos modificar o sistema, pelo menos vamos adequar os conceitos ao sistema que nós recebemos lá de trás. Com esse conceito, a palavra sentença passa a não ter toda a amplitude que tinha antes, ou seja, certos dispositivos que empregavam a palavra sentença passaram a uma revisão, seja por essa configuração sincrética do processo civil, seja por um outro motivo, que é o artigo 356, que criou a possibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito. Pedia a condenação do réu por lucros cessantes e danos emergentes, chega a um ponto lá no fim da fase eliminatória, quando o juiz vai sanear, ele diz, olha, quanto a danos emergentes, está claro que houve, estou convencido que houve, já julgo procedente o pedido de danos emergentes. Agora, os lucros cessantes precisam de instrução, então vai continuar pelos lucros cessantes. É uma sentença parcial, é um julgamento parcial do mérito. Julgou um pedido, não julgou outro pedido. O pedido que não foi julgado continua sendo instruído para obter julgamento no fim. Pois bem, essa ideia abalou bastante o trato do conceito de sentença. O Código, coerente com isso, passou a falar no trato da ação rescisória, não como estava antes no artigo 485, dizia a sentença de mérito passado em julgado pode ser rescindida quando agora fala decisão de mérito. Por quê? Porque a decisão de mérito vai ser através de uma sentença ou através de uma decisão interlocutória. E aqui convém lembrar uma coisa bem conceitual. O Código fala, a meu ver, adequadamente, corrigindo o defeito do Código anterior, em pronunciamentos do juiz. No artigo 203, caput. Os pronunciamentos do juiz são a sentença, a decisão interlocutória e os despachos. O Código anterior dizia que os atos do juiz são esses três. A doutrina critical dizendo, o juiz pratica mais atos do que esses três. Tem esses três pronunciamentos, ou seja, manifestações de pensamento do juiz, na sentença, na interlocutória e no despacho, mas tem atos que não são manifestações de pensamento, são atos materiais. O juiz que ouve uma testemunha, reperguntar para a testemunha, não está praticando pronunciamento nenhum. É um ato processual, mas não é um pronunciamento, não tem menor teor decisório. O juiz que realiza uma inspeção judicial, idem. Então o Código colocou bem colocado que os pronunciamentos do juiz são esses três, deixando livre o intérprete para entender, além dos pronunciamentos, o juiz realiza também atos materiais. Pois bem, fiz esse ligeiro parênteses para voltar ao 356, que estabelece o julgamento parcial, antecipado parcial do mérito, e ao 966, que cuida da ação rescisória. O Código fala, diz então, que a decisão não mais de sentença, a decisão de mérito passado em julgado pode ser rendida, rescindida e tal.
Por que decisão? Daí decisão no sentido amplo, que abrange as interlocutórias e as sentenças. Decisão, nesse artigo aí, não significa decisão interlocutória, significa decisão em sentido amplo. Pode ser uma interlocutória lá no julgamento antecipado parcial do mérito. Pode ser uma sentença quando proferir, pondo fim à fase de cognição. Me pareceu bem organizado, bem harmonizada essa definição com a estrutura do processo de agora. Ou seja, a sentença põe fim não ao processo, mas à fase cognitiva. Além disso, o mérito pode ser julgado na sentença ou, às vezes, nessa decisão antecipada parcial. E o Código se preocupou com isso também, né, quando fala dos títulos executivos judiciais, artigo 515. Não diz mais a sentença que reconhecer a dívida, a decisão que reconhecer a dívida. Porque constitui título executivo, não só a sentença de mérito produzida lá no fim, como também a decisão antecipada parcial do mérito, quando tiver um teor condenatório que propicia a execução. É título executivo, a decisão assim, em sentido amplo. E aqui, com a presença da minha colega Tereza, fazer uma brincadeira. O Código foi muito coerente, foi preocupado de usar a palavra sentença no lugarzinho, decisão no lugarzinho certo, amplo para abranger tudo, mas esqueceu de uma coisa, viu? Chamar tudo isso de o cumprimento de decisão. A forma seria o cumprimento de sentença. Eu falo meio de brincadeira, é uma expressão consagrada, mas na realidade é o cumprimento de decisão mesmo. Então, assim, com essa conceituação, eu me vejo no ponto de falar dos momentos para a aprovação de sentença. O momento básico na estrutura do nosso procedimento comum é, obviamente, o fim da audiência. Indo tudo pelos caminhos normais, sem vicissitudes, sem problemas, sem novidade, chegamos ao fim da audiência, onde profere a sentença. É o momento normal. Mas poderão acontecer antecipações. A mais conhecida é a sentença proferida no julgamento antecipado do mérito, não parcial. O parcial é o artigo 356, o julgamento antecipado do mérito, que corresponde ao artigo 330, é o julgamento integral de toda a causa e, portanto, é sentença. Ou seja, a sentença que seria proferida lá no fim do procedimento e da audiência pode, conforme o caso, ser proferida antecipadamente nesse momento. O juiz, em vez de sanear, decide o mérito. Mas o Código transcreveu uma coisa do Código anterior que nunca me agradou muito. Quando é que o juiz julga antecipadamente o mérito? Quando não houver necessidade de prova ou quando ocorrer a revelia. Mas, quando ocorre a revelia, o juiz pode julgar antecipado o mérito porque não necessita prova. Pode ser uma só, está indevidamente desdobrada. Quando o réu fica rebelde, se aplica o efeito da revelia, os fatos alegados pelo autor se presumem verdadeiros, então não precisa de prova. Então, o 355 diz lá, copiando o 333 antigo, quando não houver necessidade de prova, quando houver a revelia. Estou dizendo, então, quando houver a revelia, não há necessidade de prova, posso ter uma só, mas está bem compreendido, nós convivemos com isso sem problema prático nenhum. Um outro momento para a aprovação de sentença é o momento inicial, mediante o indeferimento à improcedência liminar da demanda. Isso já vem do Código Antigo, o artigo 285-A, que permite ao juiz, em vez de deferir a petição inicial, mandar seguir o processo, em vez de indeferir a petição inicial, por razões processuais, pode julgar o mérito contrariamente aos interesses do autor, a improcedência liminar. Houve uma impugnação, houve até uma ADIM alegando a inconstitucionalidade. Como é que julga o mérito sem o réu ter sido citado? E o princípio contraditório, onde é que vai parar? Argumento falso, completamente falso, porque o réu, todos os princípios, especialmente contraditórios, estão aí para garantir a participação, para garantir a justiça da decisão, para impedir
que a pessoa seja atingida na sua vida, na sua liberdade, no seu patrimônio, por decisões, sem ter podido discutir a matéria. Mas um caso como esse, o que não foi citado, não sabendo exercer esse processo, está se ganhando. Ele não fez falta nenhuma para ele, o contraditório, o juiz julgou a ação totalmente improcedente a favor dele. Então não tem que pensar em inconstitucionalidade nenhuma. E o Código Novo seguiu o Código Antigo, a meu ver, com muito acerto, com muita propriedade. Ditas essas coisas, vamos pensar um pouco nas espécies de sentença, nos efeitos da sentença. Nós costumamos, tradicionalmente, classificar sentenças em meramente declaratórias, positivas ou negativas, conforme o caso, constitutivas ou condenatórias. Falando sempre a doutrina nas diferentes crises jurídicas. Quando há uma crise de certeza, uma dúvida objetiva, tem cabimento uma ação declaratória ou uma sentença meramente declaratória que vai botar uma certeza no lugar daquela dúvida. Então, a pessoa alardeia que é meu credor, não me considero devedor, não houve uma ação declaratória negativa, o juiz diz, de fato não deve nada. Ao contrário, o meu devedor alardeia que já pagou, alardeia que já está livre daquele débito, mas não pagou coisa nenhuma. É uma declaratória positiva. E o juiz, se julgar procedente, vai dizer débito, sim, senhor. Ou seja, uma dúvida objetiva lançada por alguém é dirimida pela sentença meramente declaratória. E todos nós sabemos, foi dito que essa dúvida precisa ser dúvida realmente objetiva, quer dizer, uma dúvida lançada no meio social. Não é um temor do sujeito que sonhou que o outro não ia pagar, então vem a justiça pedir a declaração. Não é isso, tem que ter raízes na realidade fática, onde realmente uma dúvida objetiva tenha sido lançada. Então, a crise de certeza é reduzida pela sentença meramente declaratória. A crise das situações jurídicas pela sentença constitutiva. Eu estou casado, não quero mais continuar casado, uma ovação de divórcio e passo do Estado. Se casado, o Estado divorciado. Eu tenho um contrato inconveniente, eu alego que eu fui forçado a assinar aquilo, eu venho pedir a desconstituição, a anulação desse contrato por vício do consentimento. Ou seja, eu quero mudar de uma situação jurídica para uma outra situação jurídica. E vem depois as sentenças condenatórias. As sentenças condenatórias são institucionalmente ligadas a uma futura execução. Ou seja, quando existe uma obrigação de realizar uma prestação e a prestação não é realizada, a sentença vale como título para executar. Obrigação de pagar dinheiro, de fazer ou não fazer, de entregar uma coisa certa. Então, a sentença condenatória é sempre um elo entre, antigamente, o processo, agora a fase de conhecimento e a fase de execução ou cumprimento de sentença. Isso sempre foi assim, sempre entendemos assim, separando bem cada uma dessas espécies de sentença. E vem do professor Liebman, na Itália, seguida por um outro processualista de menos conhecido, mas escreveu uma coisa muito correta, Rognoni, a ideia da sentença condenatória como tendo dois momentos lógicos. Ou seja, a sentença meramente declaratória só declara que a obrigação existe ou que a obrigação não existe. Ponto. Só declara, para não acontecer mais nada a partir daí. Já a sentença constitutiva declara que o sujeito tem sim direito àquela modificação jurídica, tem direito à anulação do contrato, no primeiro momento lógico, e no segundo momento lógico, realiza ela própria. Sentença, a desconstituição, a anulação do contrato. Dois momentos lógicos, portanto. E a sentença condenatória tem também um primeiro momento lógico, em que o juiz reconhece que a obrigação existe, e o segundo momento lógico, no qual constitui um título para execução forçada. Agora, aqui começam as novidades. Há alguns anos, não sei quantos, o hoje ministro Teori Zavascki, que é professor de processo civil, lançou uma tese de que as sentenças declaratórias positivas são também título para execução forçada. Isso aí apareceu na lei de cumprimento de sentença, numa redação muito estranha e com uma história muito suspeita de que teria sido feita uma possível emenda de redação mudando o teor do artigo. Ela, você que lançou isso, não lembro que você escreveu isso. Mas agora o novo código não, disse abertamente
que as sentenças que reconhecem a existência do crédito são títulos para execução forçada. Sentenças não, decisões, artigo 515, inciso 1º. O Código não fala de decisões que reconhecem a existência do crédito. Fala de decisões que reconhecem a exigibilidade do crédito, e eu critico muito isso. Precisa saber o que é exigibilidade. O crédito não exigível existe. Uma obrigação a termo para vencer no ano que vem, uma obrigação que depende de contraprestação minha, existe. O problema é não poder ser cobrado ainda. É uma clássica definição de Carneiro, lá no passado, dizendo que exigibilidade é a ausência de empecilhos para o cumprimento da obrigação. Então, onde o Código falou decisão que reconhece a exigibilidade, deveria dizer onde desconhece a existência, reconhece a existência. Porque, se a sentença julga procedente, reconhece, diz o Código, a exigibilidade. Agora, se julgar improcedente, reconhece que não deve, reconhece a inexistência. Não casa no sistema. Esse uso da palavra exigibilidade vem da advocacia tributária, onde se fala muito em ação declaratória da inexigibilidade do crédito fiscal, a inexistência do crédito fiscal. Uma ação como essa tributária, aí, se julgar procedente, o juiz vai dizer para o fisco, você não é credor, vai dizer para o contribuinte, você não é devedor, não é exigibilidade, isso é inexistência da obrigação. Mas, descontando desculpa. Pior que eu não sei quem é. Mas então, descontando esse problema terminológico, a lei fala, o Código fala, artigo 515, primeiro, na sentença que reconhece, vou falar exigência para arredondar, a exigência da obrigação. Ora, tanto a sentença condenatória como a declaratória positiva reconhecem a exigência da obrigação. Então nós estamos numa situação que a gente remonta a uma coisa antiga em processo, faz tempo que não se fala nela, mas que me agrada muito. São os efeitos secundários da sentença. O que são efeitos secundários? São efeitos não colocados por quem a proferiu, nem cogitados, nem pensados, nem discutidos, mas a lei agrega. O exemplo mais típico de efeito secundário de sentença, na minha visão, é o efeito da sentença penal condenatória, que vale por declaração da existência da obrigação de ressarcir o prejuízo causado pelo crime. O juiz criminal não diz isso, nem pensa nisso, não vai pôr isso na sentença, mas a lei agrega. Então eu acho que essa teoria, que na Itália teve um cultor muito importante, foi Enzo Henriques, nos anos 40, 50, essa teoria se aplica perfeitamente aí a esse sistema engendrado pelo ministro Teodoro Zavascki. Quer dizer, o juiz dá uma sentença declarando que a obrigação existe. Ação meramente declaratória, sentença meramente declaratória. Não fala nada em condenar, nem manda pagar, mas a lei manda, a lei acrescenta, com essa redação do artigo 515, primeiro, o Código agrega um efeito condenatório à sentença meramente declaratória. Isso está praticamente pacífico. Consegui até um agravo meu recentemente fundado nisso. Mas tem uma ressalva. Toda sentença meramente declaratória, sentença meramente declaratória negativa, é claro que não. Até pela dicção da lei, a lei fala de sentença que reconhece a existência, ou que nega a existência. Agora, toda sentença declaratória positiva, eu acho que também não. Se eu movi uma ação declaratória positiva dizendo que ele deve e nega a obrigação, eu peço que o juiz declare, só declare que existe obrigação, o juiz julga procedente, está sendo afirmada a existência do débito em resposta ao meu pedido de afirmação da existência do débito. Mas existem sentenças declaratórias positivas que são o resultado da improcedência de uma ação declaratória negativa. Eu movo uma ação para declarar que não lhe devo nada, o juiz julga improcedente a minha ação e diz, deve sim, senhor, seu autor. Ele está afirmando a existência da obrigação. Essa aí é título executivo? Eu estou sustentando que não. Por quê? Quando o juiz julga improcedente uma ação declaratória negativa, ele está dizendo, olha, vamos pensar um exemplo.
no contrato, vai. Uma ação declaratória negativa de que não devo nada para aquele sujeito que está dizendo que é meu credor, porque eu já paguei. Vai a instrução total, o juiz se convence que não paguei nada, julga improcedente a minha ação declaratória negativa, que eu, portanto, com a sentença declaratória positiva. Mas eu não tenho impedido de voltar com outra causa de pedir, olha, vou ver a ação declaratória porque prescreveu. Porque uma outra causa de pedido, não estou impedido. Eu só vou ficar impedido pela coisa julgada de mover de novo por aquele fundamento anterior. É como também, se eu venho aqui contra o fisco, contra a Receita Federal, pedindo a declaração da inexistência do débito determinado débito fiscal por inconstitucionalidade. Não, é constitucional, deve ser pior. É uma votação dizendo, olha, já está prescrito. Posso fazer isso. Uma coisa não impede outra. Então, como não há essa segurança total contra esse texto crédito, eu tenho forte tendência a achar que uma sentença declaratória positiva resultante da propositura de uma ação declaratória negativa não se encaixa naquela figura do artigo 515 primeiro e, portanto, não é título executivo judicial. Isso está muito cedo para a gente formar convicções muito profundas ou arraigadas sobre isso, mas, por enquanto, eu estou bastante convencido disso. E como último aspecto, agora um aspecto formal das sentenças. O artigo 489 do Código de Processo Civil, que repete o antigo artigo, o artigo 489, sim, que fala de relatório, motivação e decisão, repete o antigo 458, tem uma terminologia que me parece inadequada, especialmente na última parte. Essa aqui eu gosto de ler porque... 489. São elementos essenciais da sentença. O relatório, que considera o nome das partes, consumo do pedido, enfim, tem muito o que explicar. Não está dizendo, é um relatório, ou seja, o retrato do que aconteceu, dos fatos relevantes que aconteceram. Depois, os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Podemos parar um pouco. O juiz examina questões de fato e questões de direito. O que são questões? É um conceito clássico de Carnelucci. Questões são pontos controvertidos, ou de fato, ou de direito. Ou questões, por exemplo, uma outra frase também de Carnelucci. Questões são dúvidas em torno da existência do fato ou do direito. Então, eu alego a culpa do outro lado. Ele nega a culpa que eu atribuo a ele. Surgiu aí uma questão, uma dúvida quanto ao fato. Então, na motivação, o juiz vai resolver as dúvidas. De fato, olha, a prova diz não sei o quê, testemunho disso, não sei o que mais. Aí resolver questões jurídicas, olha, a prescrição não, aqui se aplica a prescrição de tantos anos, não, enfim, tudo que for dúvida a ser resolvida de fato, da aplicação do direito, vem dos fundamentos. A Constituição Federal obriga os juízes a fundamentarem todas as decisões, eu acho que é o artigo 93, inciso não sei o quê, o dever de motivação, e o Código leva muito a sério. Existe um artigo no Código, não me lembro agora o artigo, nem vou procurar, que diz que se considera não motivada a sentença que vier com uma motivação vaga, uma motivação que serve para qualquer situação, ou que descumpre sem dizer porquê, sem dizer porquê não se aplica algum precedente importante, súmula, etc. Isso é muito oportuno, esse dispositivo, inclusive nessa de vedar fundamentos vagos. Eu me lembro, quando eu era juiz do Alçada, eu e meus companheiros de Câmara, o Álvaro Lazzarini, ficamos indignados com o juiz. Um sujeito, numa parte de uma execução, requereu a expedição de ofício à Receita Federal sobre o patrimônio do executado. Indefiro por falta de fundamento legal. A parte agravou, foi para o juiz retrastar a ação, mantenho pelos seus próprios fundamentos. Essa é a caricatura do juiz que motiva sem motivar.
código chega a dizer que decisões com fundamentação vaga desse jeito, decisões que desconsideram os precedentes, se consideram não motivadas, caindo transgredindo aquela iniciativa da Constituição. Mas, contraditoriamente, também não vou lembrar o artigo agora, existe um artigo do Código dizendo que quando o tribunal reconheceu uma nulidade, proclamar a nulidade de uma sentença por falta de motivação, se o processo estiver preparado para o julgamento, ele julga o mérito. Quer dizer, vai julgar pelo mérito pela primeira vez, porque aquela primeira estava nula. Nula é o que não existe. E o tribunal vai julgar a primeira vez o mérito, uma vez que, repito, a primeira decisão, sendo nula, é considerada nenhuma, considerada inexistente. Violação ou ressalva ao princípio do grau de jurisdição, não tem a menor dúvida. Mas também o princípio do grau de jurisdição não é uma garantia, é só um princípio. Não existe em lugar nenhum a promessa de que haverá o duplo grau de jurisdição. Por isso, uma transgressão como essa, se for a bem da celeridade do processo, a aceleração da oferta da tutela jurisdicional, eu acho que vale a pena. Agora, a maior crítica que eu tenho nesse artigo é no inciso 3º. Assim. O dispositivo em que o juiz analisará as questões de fato... Não, o dispositivo em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. Questões não, as questões são decididas lá nos fundamentos. Para resolver, já que é usar a linguagem de livro, vai resolver a lide, vai resolver aquele conflito de interesse. Você tem que pagar, ou você não deve nada. Não é resolver questão. Se emprestou, se não emprestou, se prescreveu, se não prescreveu. Isso é decidir questão, lá na motivação. Na parte decisória vai decidir. Isso ponto julgo procedente, julgo improcedente e tal. Então, é errado falar que no decisório o juiz vai decidir questões. Não, ele vai decidir o pedido, a demanda, o mérito. E não, como está escrito aí, questões. Como eu disse, já que é para usar a expressão de Carnelucci, decidir questões, vamos usar Carnelucci como questão de Carnelucci como ele usaria. Lide, o conceito de lide é um conflito de interesses. Eu acho que com isso eu percorri todo o círculo dos principais problemas, dos principais pontos referentes à sentença. Eu agradeço a vocês essa oportunidade e a atenção de vocês, que eu estou, como todo mundo nesse momento, procurando formar ideias, que ninguém, diante de tantas novidades, a gente às vezes vacila um pouco, até formar conceitos mais definitivos e mais seguros. Muito obrigado a vocês pela atenção. Convido agora a doutora Tereza Rudolphin Vamber para falar sobre o tema Precedentes no novo Código de Processo Civil. Doutora Tereza é advogada, livre docente, doutora e mestre em Direito pela PUC São Paulo, professora nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da mesma instituição. Com a palavra, doutora, por gentileza. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Graziela, muito obrigada, Rogerinha, pelo convite. Obrigada, desembargador Fagundes Cunha, que não está aqui, mas está bem representado. E agradeço imensamente pelo convite. Peço desculpas pelo atraso, porque eu peguei um motorista que acabou se perdendo. Me desculpem. E eu nunca venho para esses lados também, acabei não conseguindo ajudá-lo. Ele não sabe mexer no Waze, enfim. Toda uma novela. Mas não sei se devo agradecer a Graziela e a Rogerinha pelo fato de ter me convidado para falar depois do professor Dinamarca, porque isso me cheira algum tipo de vingança, algum tipo de mágoa que elas têm em relação a mim e que eu não sei qual é, depois vocês me contam, tá? Acho que comentava agora há pouco que eu tenho escolhido, quando me convidam para falar sobre alguns temas do Código de Processo Civil Novo, tenho escolhido temas sobre os quais eu já estudava e que eu achei que foram bem tratados pelo Código. Nem todos foram. Então, por exemplo, ontem à noite meu filho me perguntou como é que funciona essa história da estabilidade da tutela. Eu li e não consegui escutar, não consegui explicar, né?
de fato, se aquilo, qual é a diferença da coisa julgada, se aquilo é constitucional, se não é constitucional, né? No fim, é um processo que acaba terminando por um agravo que confirma uma liminar, né? Uma maneira de terminar o processo termina aí, diz a lei. Enfim, quando há mais um pedido, quantos problemas a doutrina já está levantando. Mas, com relação especificamente ao meu tema, e eu pretendo não cansar muito vocês pelo fato de, enfim, de ser a estrela menor da noite, né? Já que... E quando eu era jovem, eu sempre dizia, puxa, quando eu for mais velha, eu vou aprender a falar sem papel, como professor de Dinamarca. E aí eu fiquei mais velha e continuo tendo meu papelzinho, porque sem papel eu não consigo falar. Até por respeito ao auditório, né? Porque quando a gente fala sem papel, às vezes a gente se perde e acaba falando mais tempo do que planejava. Bom, então meu tema é precedentes no novo CPC, né? Eu começaria por dizer para vocês que ao longo da história da humanidade, pelo menos no mundo ocidental, os povos caminharam com o objetivo de obter, por meio do direito, igualdade e previsibilidade, né? Na verdade, sempre houve essa ideia, tanto no civil law quanto no common law, no sentido de que todos fossem tratados igualmente pelo direito, se eles estivessem, evidentemente, na mesma situação. E que as sociedades e os indivíduos que as compõem tivessem ciência das consequências dos seus atos, da sua conduta, antes de praticá-la. Isso é o tal da previsibilidade, né? Os ingleses dizem que o cachorro deve saber que é proibido pegar o bife de cima da pia antes que o bastão lhe atinja o nariz. Porque assim ele pode se planejar. Eu sei, se eu for pegar o bife, eu vou apanhar. Se eu me comportar bem, não vai ter bronca, né? Então, no fundo, é isso. É esse o sentido do princípio da legalidade, que só pode ser interpretado de modo engrenado com o princípio da isonomia, para gerar previsibilidade, né? Então, se eu tenho uma lei que diz X, mas ela pode ser interpretada do modo X1, X2 e X3, né? Que significam 3 pautas de conduta, eternamente, né? Os tribunais nunca chegam a um acordo. O fato é que para o jurisdicionado há 3 normas, né? Regendo a mesma situação de fato. Então, quando se diz que a lei é igual para todos, né? É lógico que a lei é igual para todos desde que ela seja interpretada da mesma maneira para todos. Se for a mesma lei em diferentes interpretações, é uma coisa praticamente cínica se dizer que a lei é igual para todos. Por que é que se reconhece isso abertamente no Código de Processo Civil brasileiro? E isso é um avanço. Isso é uma coisa muito interessante que os italianos negam, não os filósofos, mas os processualistas. Principalmente os franceses, né? Os franceses ainda continuam achando mais ou menos que o juiz é a boca da lei, né? Enfim, não vou entrar nisso porque senão não saio mais. Vou voltar aqui para o meu script. Mas o direito brasileiro reconhece abertamente, isso está claríssimo no novo Código, que o juiz cria direito. Quer dizer que a sua decisão acrescenta alguma coisa ao sentido da norma, né? E quanto mais liberdade o juiz tiver para criar, maior vai ser a necessidade de uniformização da jurisprudência, né? Criar direito é inexorável, né? Não criar do nada. Não criar de acordo com a convicção pessoal do juiz, né? Mas quando o juiz diz que determinado dispositivo que contém a palavra mãe diz respeito tanto à mãe adotiva quanto à mãe natural, né? O juiz está interpretando aquele dispositivo. E o outro juiz, né, que disser que aquele mesmo dispositivo só abrange a mãe natural e não adotiva, estará aplicando 2 pautas de condutas diferentes para uma situação igual. Então, a criação do juiz nessa dimensão diminuta, até nessa situação, né, de interpretar a palavra mãe. Hoje a gente não fala de mãe psicológica, mãe natural, né, mãe adotiva, enfim. Bom, até uma avó pode ser considerada mãe psicológica, né, por esse povo que trata do direito de família. Bom, então hoje não há mais conceito que não seja vago, com exceção de prazos e tal. Sempre, se a palavra mãe é uma palavra que tem mais de um significado, né? Imagine, por exemplo, a palavra ou a expressão função social da propriedade, função social do contrato, né? Então, o direito dos nossos dias, né, o direito contemporâneo, está repleto de situações que geram a necessidade inexorável de o juiz exercer certa dose de liberdade criativa em diferentes medidas. Quanto mais se reconhece ao judiciário, não ao juiz individualmente considerado, né, a função de criar direito, maior é a necessidade de uniformização, né? Por isso que o nosso código traz diversos métodos de uniformização da jurisprudência, quase todos eles ligados a direitos individuais homogêneos, né?
há direitos que não há diferenças substanciais que devem ser levados em conta, e é por isso que o Código, nesse artigo citado pelo professor Dinamarca agora há pouco, também diz que o juiz pode sim basear sua decisão no precedente. O que é um precedente? Um precedente é a lei interpretada pelo judiciário, e isso também é direito, isso também é base de uma decisão, junto com a lei. Então o direito, na verdade, se reconhece no Brasil abertamente, inclusive no Código, é algo que se baseia num tripé, né? É lei, doutrina e jurisprudência. Então eu tenho a lei interpretada pela jurisprudência à luz da doutrina. É isso que é o direito, né? Bom, tomara que fossem só esses os casos em que existe no Brasil certa desordem, né, na jurisprudência. Não são. Nossas cortes superiores, cuja função seria a de servir de norte para os demais tribunais, são cortes de grandes viradas, né? São cortes que têm muita dificuldade de uniformizar o entendimento interna corpus a respeito de certos temas. E quando consegue uniformizar, de repente alguém resolve repensar, né? São vários os exemplos. COFINS, incidência de ISS sobre leasing, assinatura básica, âmbito de abrangência da coisa julgada coletiva e etc. Né? Há temas sobre os quais os tribunais superiores nunca chegam a um acordo. E a função deles, a razão de ser desses tribunais, é justamente a de criar uma jurisprudência estável e uniforme para poder orientar os órgãos do Poder Judiciário. Essa situação que existe no Brasil, de desuniformidade da jurisprudência, principalmente nos tribunais superiores, né, é uma situação que incomodou todas as pessoas pelas quais passou o novo Código de Processo Civil. Isso foi aflorado pela primeira vez lá em 2009 no Senado. E as comissões começaram, as pessoas pelas quais passou o código começaram a ficar cada vez mais corajosas, né? Chegando mesmo a atribuir a certos precedentes força vinculante expressamente, não a todos. E um parênteses que eu jurei que ia usar 2 minutos para falar dele, isso não tem nada a ver com common law, né? Lá o juiz cria direito ex novo. Ele, nos casos submetidos ao common law, na Inglaterra, claro, a Inglaterra também tem precedentes interpretativos. Mas no common law típico, o juiz decide o caso, né? E é claro que aquele precedente tem que ser vinculante, porque aquele precedente é a lei para eles, né? Então, é como se dizer que o juiz desobedece a lei no Brasil. Mas se você perguntar na Inglaterra o que acontece com o juiz que desobedece o precedente, ele vai dizer, como assim alguém que esteja habituado com o sistema deles vai perguntar, como assim desobedecer precedente? O juiz que não concorda com o precedente diz, não vou obedecer determinado precedente. Não entendi. Eles nem entendem. É como se alguém perguntasse para nós o que acontece com o juiz que abertamente diz, não vou aplicar a lei porque não concordo com ela. Né? O juiz às vezes não aplica a mesma lei, mas ele não diz expressamente que não está aplicando. Né? Então, porque ele acredita que ele está aplicando a lei na melhor interpretação possível. O que acontece no Brasil e que o Código tenta resolver, né, acho que até exagerou em determinados momentos, e vou chegar nesses momentos de exagero no final, é controlar o caos. É o caos que existe na jurisprudência da América Latina, com exceção do Chile e da Costa Rica, e que existe na jurisprudência da Itália também, como sabe muito melhor do que eu, professor Dinamarca. O que está na lei brasileira é natural em outros países de civil law, né? Que tem, sim, em certos contextos, a fixação de certos precedentes vinculantes. Né? O que caracteriza o nosso sistema de civil law é que caracterizava, né, até a vigência desse código, era um amadurecimento normal de uma tese. Então, quando tem uma lei nova, né, é natural que os tribunais comecem a decidir de uma maneira X, de uma maneira Y e tal, até que vem uma hora em que o STJ e o STF fixam o entendimento e ninguém mais discute. Então, esse sistema é um sistema interessante, até elogiado pelos americanos, por exemplo, porque é um sistema que envolve um certo caminho mais democrático de formação do precedente. Né? Então, para que o STJ e o STF se firmassem, houve um caminho de discordância. Bom, mas o que acontece no Brasil não é isso. Esse caminho não termina nunca. Há certos temas que o STJ e o STF não conseguem uniformizar, e aqui eu peço vênia para fazer uma referência elogiosa essa última fase do STF, depois da repercussão geral, em que há de fato uma tendência à uniformização maior do que a que existe no STJ. Né? Então, o novo regime do Código rompe com isso. O novo regime cria realmente certos precedentes vinculantes.
Mas o parâmetro, diferentemente do que muitos dizem, não é o artigo 927. O artigo 927 é aquele que diz assim: os juízes observarão, né? Então, essa palavra observarão é muito vaga, né? Não é esse dispositivo que torna os precedentes vinculantes. Até porque esse dispositivo faz menção a institutos que não são precedentes. Faz menção à DIN, faz menção à súmula vinculante, né? E é um instituto, na verdade, esse dispositivo, o 927, é um dispositivo de bom senso. Todo juiz deve observar, por exemplo, a decisão do órgão especial do seu próprio tribunal. Assim como todo juiz deve observar súmula vinculante. Ora, é evidente que o grau de obrigatoriedade da observação de uma súmula vinculante é diferente do grau de obrigatoriedade que há de um órgão fracionário do tribunal em relação àquilo que tenha que decidir do órgão especial. Né? Esse é cultural, é claro que existe, né? Mas o outro, a súmula vinculante, se não houver, cabe reclamação. Por isso que me parece que em face do novo código se pode sim dizer que há 3 graus diferentes de vinculatividade dos precedentes. Um grau forte, né? Que é aquele grau em que o sistema concebeu um expediente específico com o objetivo de corrigir a decisão que se afasta do precedente, que é a reclamação. Então, o Código diz que cabe a reclamação quando a decisão desrespeita uma decisão proferida em IRDR, um precedente proferido em IRDR, em recurso repetitivo, especial e extraordinário, e em assunção de incompetência. Então, se eu tenho uma decisão na minha causa que desrespeita um precedente proferido no ambiente de recurso repetitivo, eu entro com reclamação. Bom, se eu tenho um precedente, se eu tenho uma sentença que diz respeito a um relevante precedente do STJ, de uma ação do STJ, enfim, precedente importante, era um tema discutido e de repente vem aquele precedente muito bem fundamentado, muito denso, e o juiz profere uma decisão desrespeitando o precedente, né? Então cabe a reclamação. Cabe recurso para o TJ, ou para o Tribunal Federal, né? Então a parte se insurge dizendo, olha, tal precedente relevantíssimo do STJ foi desrespeitado, né? Então eu gostaria que o senhor corrigisse. O tribunal não corrige, pode ser, né, que o tribunal não concorde com o que decide o STJ. E aí isso provavelmente vai ser corrigido no próprio STJ. Agora, se eu tenho uma ação e movo essa ação que envolve uma tese X, né, e ela cai com o juiz J, ele me dá liminar e decide que o meu pedido é procedente, acolhe o meu pedido, e dali a 2 meses eu tenho a mesma causa, né, trazida por um outro cliente, cai com o mesmo juiz, e esse juiz eu confiante, né? Imagina, caiu com esse juiz acabou de decidir, né? Dizendo que eu tenho direito, dando a liminar para o meu cliente, julgando a ação procedente, né? Vai dar certo. Aí o juiz não dá a liminar e julga improcedente o pedido. O que me cabe fazer? Nada, né? Além de lamentar. Porque eu vou recorrer para o Tribunal de Justiça dizendo que a decisão está errada, mas eu não posso obrigar o juiz a seguir a sua própria sentença, a seguir o seu próprio precedente. Então, essa é a vinculação que eu chamo de fraca. É uma vinculação óbvia, é uma vinculação que existe por causa do princípio da confiança, né? É claro que os juízes devem decidir de acordo com aquilo que eles vêm decidindo e não devem mudar de opinião, mas a lei não pode proibir o juiz de mudar de opinião. A lei não pode proibir o STJ de mudar de opinião. A lei não pode proibir o mesmo relator de decidir uma mesma questão de um jeito numa sessão e de outro jeito na segunda sessão. Né? Por causa do excesso de trabalho que tem o STJ, nós todos sabemos que muitas vezes isso infelizmente acontece, né? Com certeza isso angustia os próprios ministros, né? Que percebem que não tem controle sobre aquela quantidade imensa de processo que lhes é submetida, mas o que acontece é isso. É exatamente o mesmo exemplo que eu dei do juiz J, que acontece às vezes com ministros, que decidem diferentemente, ou porque não viu que tinha um repetitivo, tem coisa demais para julgar, a assessoria é muito grande, enfim. É uma situação indesejável que o novo código tenta corrigir, né? Nós estamos falando até agora dessa necessidade de que se decidam casos absolutamente idênticos da mesma forma, né? Os exemplos que eu dei foram esses. ISS sobre leasing, assinatura básica. Agora, nós estamos na pré-história dos precedentes, né? Também seria desejável que houvesse uniformização da jurisprudência em casos que envolvem situações que não são absolutamente idênticas.
É claro que isso não se corrige com IRDR e não se corrige com recurso repetitivo, mas se poderia corrigir, por exemplo, pelo recurso de embargos de divergência. Há um exemplo que eu costumo citar muito, eu peço desculpas para aqueles que já conhecem, mas apesar de ser um exemplo antigo, eu acho que é o melhor, em que o ministro Delgado negou a indenização de uma parte de uma gleba desaproprianda, em que se comprovou que o desapropriado mantinha uma plantação de psicotrópicos, né? É claro que esse precedente deve ser aplicado também numa situação em que há desapropriação e que o proprietário do terreno desapropriado tenha, por exemplo, trabalho escravo, né? E os casos não são iguais, mas evidentemente, se decidir que há indenização num caso e que não há no outro, essas duas decisões revelam certa desarmonia interna de pensamento do tribunal. E a desarmonia interna estimula recursos, né? Mas infelizmente, como vocês todos sabem, os embargos de divergência só têm sido admitidos pelos tribunais superiores quando as situações são absolutamente idênticas e as decisões diferentes, né? Infelizmente, vocês sabem, eu já estou me encaminhando para o final, que essa última lei, a lei que é o Império Contra-Ataca, né? Essa última lei 13.256, ela tentou decapitar algumas hipóteses de cabimento do 1043, que são os embargos de divergência. Cortou lá uma série de dispositivos, dizendo, por exemplo, que não cabe embargos de divergência quando a discordância do tribunal se cingir a problemas ligados à admissibilidade. Quando eu deveria saber, porque isso também tem que ser uniformizado, né? Eu tenho direito de saber se o meu recurso vai ser admitido ou não por um tribunal, independentemente do ministro que vai julgar, né? Mas eles tentaram fazer isso, acho que não conseguiram, porque permaneceu no dispositivo um outro inciso que diz que embargo de divergência cabe em matéria processual e em matéria de direito material. A gente pode tentar encaixar, vamos fazer isso sem sucesso com certeza, mas os embargos de divergência a respeito de questões de admissibilidade nesse inciso. Agora, essa lei 13.256 foi longe demais. Eu achei que o sistema de precedentes criado pelo Código ficou muito bom. São poucas hipóteses restritas em que se considera que o precedente é realmente vinculante, a ponto de fazer com que o seu desrespeito enseja a possibilidade de manejo da reclamação. Agora, o que diz, se vocês estiverem com o Código, vale a pena vocês olharem, porque isso realmente foi uma alteração do sistema que a mim me parece que deveria realmente ser corrigida, porque o que houve, eu já vou adiantar aqui, foi praticamente a equiparação da vinculatividade do recurso extraordinário repetitivo ao recurso extraordinário que não é repetitivo, que é individual, entre A e B. Então, como é que eu percebo isso? No artigo 1030, no artigo 1030, se diz o seguinte: recebida a petição inicial do recurso pela Secretaria do Tribunal, aí no inciso 1, letra A, se diz: deve-se negar seguimento a recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, até aí tudo bem, ou a recurso interposto contra entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado em regime de repercussão geral. Que expressão é essa que eu nunca escutei? Eu confesso que fiquei realmente muito confusa e imaginei que fosse o caso dos repetitivos. Agora, se vocês prosseguirem na letra B, vão reparar que a letra B fala dos repetitivos, contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Então, essa expressão meio mandrake, que foi empregada aqui pelo legislador nessa letra A, diz respeito, sim, ao recurso extraordinário individual, quer dizer, ao recurso entre A e B. E mais, lá no inciso 2 se diz o seguinte, olha, aí o tribunal que vai fazer a admissibilidade do recurso, o vice-presidente ou o presidente do tribunal se perceber, né, que o recurso encaminhado para admissibilidade
desrespeita um recurso extraordinário que já foi julgado no mérito, ou os repetitivos, deve encaminhar para o órgão aquó para a retratação. Espera aí, esse negócio de retratação, né, essa necessidade que a lei prevê de o órgão de segundo grau fazer a retratação do que já tenha decidido ou considerar prejudicados os recursos que já estão de acordo com a tese adotada, é coisa de repetitivo, não de recurso extraordinário individual. Mas vejam só, né? Então, o presidente ou vice-presidente deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão de recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal ou do Superior Tribunal de Justiça, exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Então, repetitivo, extraordinário e especial e no regime de repercussão geral. Quer dizer, é um puro e simples recurso extraordinário julgado entre A e B. E isso é confirmado porque se encaixou também lá em mais uma das hipóteses de reclamação, né? Caberá a reclamação da decisão que desrespeitar recurso repetitivo e tal, e reclamação caberá também de qualquer decisão que desrespeitar um recurso extraordinário qualquer. Então, o que acabou prevalecendo doutrinariamente nessa nova lei foi aquela teoria do ministro Gilmar Mendes, de objetivação, dizendo que o recurso extraordinário julga teses, então ele julgando está decidido e ninguém mais pode decidir o contrário. O recurso não é nem admitido. Me parece, data velha, que essa lei foi um pouco longe demais, né? Essa lei, talvez com o objetivo de diminuir drasticamente a quantidade de trabalho do Supremo Tribunal Federal, acabou criando uma hipótese de vinculatividade que, a meu ver, não deveria ser. Deveria ser de vinculatividade média e não de vinculatividade forte, proporcionando o cabimento da reclamação. Acho, sim, que a jurisprudência uniforme desestimula ações, desestimula recursos, gera respeito da sociedade em relação ao Poder Judiciário, que é visto como uno, né? Que é mais respeitado, porque é claro que essa regra, no sentido de que o juiz pode decidir de acordo com sua convicção, não pode ser levada às últimas consequências, né? Senão haveria no Brasil tantas interpretações quanto juízes houvesse, né? Então, na verdade, essa regra, ela diz respeito muito mais nitidamente à liberdade que tem o Poder Judiciário de interpretar a lei, e não cada tribunal, e não cada juiz de acordo com a sua própria convicção, né? Mas acho que o legislador forçou a barra, porque essa mudança, na verdade, é muito cultural, muito mais cultural do que uma mudança que possa ser realizada miraculosamente pela alteração meio forçada de dispositivo legal. Então, me parece, e a mensagem, acho que o Código andou muito bem, né, muitíssimo bem, né, como acho que também concordo com o professor Dinamarco, em tentar resolver essa situação de desuniformidade eterna da jurisprudência brasileira a respeito de certos temas, por um lado. E, por outro lado, nessa lei foi longe demais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Enquanto as perguntas são encaminhadas à mesa diretiva, eu convido o desembargador Eugênio Aquile Grandinetti para entregar o certificado para o professor Cândido Rangel Dinamarco. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, através da Escola Superior de Advocacia e o Instituto Paranaense de Direito Processual, certificam que Cândido Rangel Dinamarco proferiu a palestra sentença no curso Atualização do novo Código de Processo Civil com 1h30 hora aula. Curitiba, 9 de junho, etc. Muito obrigado. E convido neste momento a doutora Cristina Leitão para entregar o certificado para a professora Tereza Rudolph Invambier.
Não, pergunta da mesa só combinada antes. Tô brincando. Imagina, tô brincando. Professora Tereza, é uma honra ouvir a senhora mais uma vez, também o professor Cândido Marco. Eu tenho uma pergunta específica para a doutora Tereza, eu queria saber dela, o que ela acha, e também o professor Cândido Marco, sobre eventual implantação de um requisito, tal qual a repercussão geral, no recurso especial também, para filtrar o recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça. O professor Marinoni tem alguns textos defendendo isso, para que o Superior Tribunal de Justiça também exerça de uma forma mais contundente essa função de proferir precedentes. Bem, na verdade, na minha opinião, deveria haver sim um sistema de filtro para o STJ. Mas me parece que não poderia ser igual ao sistema de filtros que existe para o STF. Teria que ser um sistema um pouco mais aberto, que deixasse entrar mais coisa lá. Isso por uma razão muito simples. Isso está nos jornais, né? Nós sabemos que, infelizmente, o Brasil é o país da corrupção, né? Felizmente, nós estamos no Paraná. Felizmente, nós moramos num estado em que isso praticamente não acontece. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nós vivemos num outro mundo, né? Mas está nos jornais todos os dias, não sou eu que estou dizendo isso para vocês, que há outros estados do Brasil que sofrem muito com esse problema, né? Então, eu acredito que esse sistema de filtro seria efetivamente muito bem-vindo, mas acho que o valor da causa deveria ser um critério. Quer dizer, quem sou eu para bolar um filtro, né? Já foi tão difícil trabalhar nesse código, agora ter a responsabilidade de criar critérios para um filtro, para um recurso, para um tribunal superior, pelo amor de Deus, eu não quero de jeito nenhum. Mas acho que sim, seria bem-vindo, embora ele tivesse que ser completamente diferente da mera aferição da existência da repercussão geral, como ocorre com o Supremo Tribunal Federal. Primeiro, gostaria de parabenizar os palestrantes pelo brilhantismo das exposições. Daí vai a pergunta para o professor Dinamarco. Em uma sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, mas que em seu bojo declara a natureza jurídica da relação à vida entre as partes, e que transitou em julgado, é correto afirmar que o teor declaratório faz coisa julgada material? Por exemplo, uma ação petitória é extinta por falta de interesse de agir, por o juiz entender que o negócio foi de compra e venda da posse e não da propriedade, mas reconhece a posse legítima. Essa declaração sobre a posse faz coisa julgada formal ou material? Eu diria essa declaração como colocação de um problema que ao menos resvala aquela inovação do artigo 503, parágrafo 1º, da coisa julgada sobre as prejudiciais. No seu exemplo, não sou bem capaz de formar uma opinião se o problema da definição da natureza do direito podia ser uma prejudicial. Até acho que não. Então, a minha tendência é achar que não há coisa julgada nenhuma. Por quê? Porque o que foi dito não está no decisório e sim na motivação. E não é uma prejudicial. Ora, esse tema da coisa julgada sobre a prejudicial me parece uma coisa muito rica. Acho que foi uma inovação muito inteligente do Código. Ou seja, o juiz, numa ação de cobrança de uma verba decorrente de um contrato, aprecia a alegação de nulidade desse contrato, sabendo-se que esse contrato institui outras obrigações, outras parcelas, o que se decidir sobre a validade do contrato pode se projetar nas outras. Essa é a própria natureza da prejudicialidade, a própria técnica da prejudicialidade. Me parece que a sua indagação, pelo menos resvala um pouco nisso aí, mas eu acho que não é bem chega. A minha resposta
adiantar a sessão? Pode. Mas não sei se você vai discordar, porque eu não estou com convicção. Sabe o que eu acho? Agora, falando muito sinceramente, até para divertir um pouquinho, né? Para não ficar essa história da gente falando, né? Eu acho que a gente aplaude palestra no final de alegria quando acaba, né? Porque é tão chato assistir palestra. A gente quer tanto que seja curta. Me parece, professor Cândido, que isso tem mais a ver, também não tenho convicção formada com firmeza, com aquela história do obter dicta e do principaliter. Eu acho que aí o juiz falou mais do que deveria, né? Se o pedido foi petitório, ele falou, mas há posse ou não há posse? Me parece, concluo com o senhor, que isso estaria fora da abrangência da coisa julgada, mas a minha tendência seria ir pelo raciocínio do obter dicta, aquilo que é dito para morrer, não faz parte do decisório, porque por causa do princípio dispositivo e tal, né? Então, está dito na sentença, mas não transita em julgado. Porque não é uma solução essa do enquadramento jurídico substancial do caso, em determinada categoria, isso não vai se projetar em nada, não é um prejudicial. Então, não se aplica oral 503, parágrafo 1º. Eu só aproveitei para falar isso porque é um artigo que eu gosto muito, achei muito bonitinho, muito útil do sistema. Parece que na realidade é isso aí. Discuti muito com a professora Ada, porque ela era frontalmente contra esse dispositivo. Nossa, foi difícil. Ela não queria. A judicial não pode fazer coisa julgada, nossa, foi bom. Quem que não deu palpite nesse código, né? Eu sou mesmo. Por isso que ficou desse jeito. Mais alguma pergunta? Diga. Vou acolher a provocação aqui da professora Tereza e vou fazer uma pergunta, então. Professora, em relação a essa questão dos precedentes, a gente sabe que é um problema cultural no Brasil, né, de não observância de decisões judiciais. A senhora acha que essa questão do 489, parágrafo 1º, considerar não fundamentada e, portanto, nula uma decisão que não enfrenta o precedente invocado pela parte, 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6, se não me falha a memória, dizem que são consideradas nulas as sentenças que ignorarem, digamos assim, o precedente invocado pela parte, sem explicar por que não aplica aquele precedente, ou então aplicarem um precedente sem dizer por que ele se aplica ao caso concreto. Aí estaria uma maneira de a gente ter uma força obrigatória dos precedentes, porque consequentemente a sentença seria nula. Então, será que isso vai funcionar na prática? Olha, no meu entender, Rogéria, esse dispositivo não se relaciona à força obrigatória dos precedentes. Esse dispositivo se relaciona à necessidade do juiz fundamentar bem a decisão. Então, se a parte traz um precedente relevante, como diz o professor Cândido, não qualquer precedente, um precedente relevante, denso, né, ligado ao seu caso, o juiz não pode fingir que não leu isso. Então, eu acho, na verdade, esse dispositivo meio exagerado, ele está um pouco analítico demais, ele tem dispositivos que não precisariam estar aqui, né, porque qualquer juiz bom, né, qualquer juiz, ciente da relevância da sua função, não decide dizendo que a liminar pode ser concedida porque estão presentes os seus pressupostos, né? Então, é a decisão vestidinho preto, né? Que serve para o coquetel, serve para o enterro, serve para a festa, né? Então, há certos dispositivos que nem precisariam estar aqui, mas também não incomodam porque estão. Mas eu acho, estou convencida disso, né? E tenho falado isso, inclusive, quando comento alguma coisa sobre o novo código em público em que há magistrados, que esse dispositivo nada mais é do que um dispositivo que já é aplicado inteiramente por um juiz que fundamenta bem a sua decisão. Então, é claro que o juiz tem que argumentar, tem que analisar, por exemplo, um precedente trazido pela parte e dizer, olha, não aplico por isso, por isso, por isso. Ou, não são precedentes obrigatórios, são precedentes persuasivos, como se diz. Precedentes que vão ajudar na argumentação da parte. O juiz tem que dizer por que ele acha que o precedente está errado. Assim como o juiz é uma norma, no sentido latíssimo, né? É uma pauta que vai orientar a decisão do juiz. Então ele vai dizer, não aplico por isso. Ou não concordo, né? Ou concordo por isso, mas ele não pode ignorar a jurisprudência pertinente trazida pela parte, na minha opinião. Juro que é muito mais difícil falar isso para público de juiz. Porque a gente sempre acha que é isso mesmo, né? Nós, advogados, achamos que é isso mesmo. Né, desembargador? Professora, não é nada pessoal.
Primeiro eu quero dizer, em nome do Instituto Paranaense de Direito Processual, a alegria de estarmos aqui com ilustres juristas. E eu quero fazer uma pergunta que talvez ela tenha 2 pontos. Primeiro, a questão do precedente, depois, essa primeira parte, acho que a professora Tereza tem condição de nos ajudar, e depois a respeito da suplementação do precedente por lei, que aí eu peço que o professor Cândido nos ajude. Nós temos um momento muito especial no direito brasileiro, que é um direito muito volúvel e instável, e isso tem a ver com a nossa jurisprudência, como foi bem falado. O stare decisis, que é realmente a casa dos precedentes, é muito longe da nossa tradição. Nós temos 2 formas de modificação de precedentes, pobremente colocadas, no sentido de tantas dúvidas que causam, contrária a 7 formas de mudança de precedentes na sua origem, como o distinguish e o overruling, que nós temos no 489. Então, falta muita coisa para a gente trabalhar os precedentes, eu acho que falta. Eu já ouvi dizer que os precedentes serão firmados pelas cortes superiores, mas eu tenho muita dúvida a respeito de como se forma um precedente, quem forma um precedente, como se vincula um precedente. Então, a ideia que eu gostaria de na verdade, compartilhar e perguntar para a professora Tereza e para o professor Cândido é o seguinte: professora Tereza, a senhora aposta que os precedentes serão formados por quem? E como que eu posso vinculá-los? E quanto tempo vai demorar isso? E o professor Cândido, a partir do momento que eu tenho uma lei que venha estabelecer e positivar o entendimento que antes era de um precedente, agora é legislativo, como ficariam os efeitos dos julgados em relação a estas decisões judiciais que eram inicialmente embasadas em precedentes e depois houve uma repristinação, enfim, uma lei nova veio e mudou o entendimento. Vale até que ponto? Como é que seria a modificação disso? Seria interpartes? Enfim, são essas considerações. Muito obrigada pela pergunta, interessantíssima. E eu responderia da seguinte forma. Eu escrevi um trabalho, fruto de muita reflexão, no sentido de que há certos ramos do direito em que a jurisprudência não deve mudar, em que as alterações do direito devem ser obra da lei, não obra da mão dos magistrados. E há outros ramos do direito em que a evolução se faz por obra do juiz. São ramos do direito em que o acerto é mais valorizado do que a segurança jurídica. Então, direito de família, direito de família é muito legal que a jurisprudência mude. É muito interessante, é bom, porque ela vai reconhecer que há uma mãe psicológica, que há uma mãe afetiva, que há, enfim, vai reconhecer a possibilidade de união de homossexuais, só para dar um exemplo. Agora, em direito tributário, a jurisprudência não pode mudar. Não pode mudar, porque se a jurisprudência mudar do jeito que muda no Brasil, ela estará comprometendo os princípios basilares do próprio direito tributário, que privilegia a segurança, Então, todos os princípios do direito tributário, o princípio da anualidade, que tem em vista justamente gerar segurança, eles caem por terra e são esmagados com a desuniformidade da jurisprudência e com a instabilidade da jurisprudência. Então, o que me parece é que o Código de Processo Civil novo, ele fixa precedentes obrigatórios em casos que não tem que haver distinguish, nem overruling, nem nada. Em casos de massa, que são sazonais. O professor Sidney Bennett, ministro Sidney Bennett, tem um artigo muito interessante em que ele diz que esses casos, assinatura básica, são casos só que são ondas, passam. Aí o judiciário decide e não deve mudar mais. ISS sobre leasing, tem que decidir de uma vez se o ISS incide ou não incide, já se decidiu, e agora o que é que se discute? Se discute qual município que cobra, se é o município aonde o financiamento foi concedido, ou se é o município aonde o financiamento, aonde a parte fechou o negócio, na agência do banco, na agência da instituição financeira. Isso até hoje não está pacificado. Então, isso tem que pacificar, pôr um ponto final e mandar e correr para frente. Esses casos em que tem que haver distinguish, overruling, são aqueles casos ligados aos ramos do direito em
que o juiz exerce uma função criativa mais nítida e mais visível. Aí sim haverá um overruling, como na questão racial dos Estados Unidos, né? A interpretação do princípio da igualdade, né? Todo mundo conhece esses casos, né? Que pretos eram separados de brancos, tinha escola para negros, escola para brancos, isso foi... Agora, isso demora 100 anos, né? Isso demora 50 anos. O que acontece no Brasil não é overruling, não é distinguishing, é o juízo que mudou de opinião. Muda a jurisprudência ao sabor da composição humana de uma corte. No antigo Supremo você teria direito, agora nessa composição do Supremo não sei se vai dar, né? Então, o que me parece é isso, é que essa discussão de distinguishing, overruling, todas essas palavras em inglês só assustam os juízes. Porque, na verdade, no direito brasileiro não existe esse problema ainda. Porque nós estamos justamente só querendo que todo mundo considere a assinatura básica legal ou ilegal. Acabou, os casos são idênticos, né? E não pode ficar mudando, porque senão a segurança jurídica vai para o ralo em ramos do direito em que ela é valorizada. Se o juiz não respeitar isso também, né, se cria uma situação absolutamente assimétrica entre o que o direito material quer e o que o juiz decide. O direito material quer segurança. E o juiz fica mudando de opinião. Incide, não incide, cofins, agora paga, agora não paga. E a gente fica desorientada, né? Então, minha opinião é essa. Não tem que mudar. Em certos ramos do direito. Em outros tem. Mas com a evolução da sociedade. E a evolução da sociedade não se dá em 15 dias, nem em um mês, nem em 2 meses. Se dá em décadas e às vezes em séculos. O que mais que eu posso dizer depois disso aí, Pedir? Eu quero fazer uma ponderação. Eu, na última edição do meu livro de instituições, eu reconsiderei uma opinião antiga minha sobre a jurisprudência como fonte do direito. Eu sempre neguei. E agora eu cheguei à conclusão, com essa fortíssima valorização dos precedentes no Código, eu cheguei à conclusão de que reconhecer ou negar a jurisprudência como fonte do direito é uma questão de direito positivo. Então, eu acho que eu estava certo no passado quando eu negava, e agora eu acho que eu estou aderente à realidade quando eu afirmo, porque mudou o direito positivo. Então, quando eu equiparo, não equiparo, mas pelo menos aproximo a jurisprudência à lei como fonte do direito, em alguma medida a gente tem que reconhecer certa similitude ou certa harmonia entre as duas disciplinas. Eu estou querendo me referir ao problema da irretroatividade da jurisprudência. Eu tive um caso muito interessante, parecer, não foi patrocínio, em que uma empresa de exportação, uma trading company, discutia um chamado crédito prêmio de IPI, um benefício fiscal que vinha do passado, 15 anos de jurisprudência pela licitude do decreto-lei tal, todas as empresas, negócios de enorme porte, de muitos milhões, fazendo sua programação, fazendo seu planejamento econômico-financeiro, ações de sociedades de capital aberto, negociadas em bolsa. Daí a pouco muda a jurisprudência e diz não pode. Depois de 15 anos de jurisprudência favorável. Então, eu dei um parecer onde eu me apoiei muito na opinião do ministro Gilmar Mendes, em sede doutrinária, sobre foi o que deu origem à modulação das decisões do Supremo, artigo 27 da lei da ADIM. Eu me apoiei muito naquilo para combater a retroatividade da jurisprudência, que é tão maligna quanto a retroatividade da lei, porque todo mundo que se programou, investidores investiram, as ações circularam, não é nada disso. Lá vai o perfil econômico-financeiro da empresa, vai lá para baixo. Então, me parece, voltando a modo específico da sua indagação, que quando sobrevém uma lei apoiando a linha jurisprudencial anterior, ou modificando, ou invertendo, tudo vai depender de situações consumadas. Quer dizer, onde houver uma expectativa caracterizada por um ato jurídico perfeito, por uma coisa julgada, por um direito adquirido,
Isso tem que ser respeitado. E sempre com esse espírito de não surpreender. Como é que vai impor tudo aquilo para uma empresa programada com o sistema? Não é nada disso, mudou a regra do jogo. Então eu acho que tudo vai de ser ou não ser atingido a esfera jurídica das pessoas. Nós agradecemos mais uma vez a exposição dos nossos palestrantes e peço uma salva de palmas. Eu quero agradecer a vocês, todo esse carinho, toda essa maneira cordial mantida por todos nós aqui, e parabenizar a Didi e a mim próprio, que nós cumprimos rigorosamente uma recomendação do professor Barbosa Moreira. Isso mesmo. Que toda palestra, para ser boa, tem que ter 2 predicados: que seja muito clara e que seja breve. Mas se não for muito claro, não faz mal. Convido a todos, então, para o painel de encerramento, amanhã, dia 10 de junho, sexta-feira, sobre o tema O Novo CPC e as Perspectivas do Processo Eletrônico para o Advogado, com o desembargador José Sebastião Fagundes Cunha. E também teremos o outro tema, o Superior Tribunal de Justiça e o Novo Código de Processo Civil, com a presença e a palestra do ministro Sérgio Luiz Cuquina. Desejo uma boa noite a todos e muito obrigada pela presença.